Olá a todos, eu sou a Paula, sejam bem-vindos aqui à minha cozinha, onde eu vou partilhar convosco algumas ideias de lanches. Neste caso foram com a minha filha no pensamento, uma vez que ela vai voltar para a escola e vai ter que levar o seu lanchinho, mas obviamente que tanto dão para crianças como para adultos, são algumas ideias. Estas ideias em concreto são todas elas vegan, não têm frutos secos, porque ela é alérgica aos frutos secos, e não utilizam o forno, porque o meu forno está avariado, portanto tornou toda esta tarefa um pouco mais difícil, digamos assim. Não foi difícil, mas pronto, tive que pensar em algumas ideias para os lanches dela e decidi que poderia partilhar convosco. Quem sabe vocês também não estão em busca de algumas ideias diferentes. Dito isto são sugestões, são ideias que vocês pegam ou não pegam, adaptam se quiserem, mas não são um convite para julgar o que é que eu dou, o que é que eu não dou à minha filha, ok? A filha minha, quem decide sou eu, e obviamente que estão a ver só um pedacinho do que é a dieta dela, portanto não julgamentos à parte, tirem só o que de bom conseguirem daqui. Os lanches dela, em geral, já que falamos nisso, em geral eu mando sempre uma fruta ou legumes frescos, palitos de cenoura, compro aquelas maçãzinhas e peras pequeninas para caberem na lancheira, dependendo da época, mirtilos, uvas, bananas, tangerinas, que já têm a casca, né? Portanto são frutas que aguentam o dia todo na lancheira. Evito, lá está, frutas que oxidam cortadas, porque maçãs cortadas depois ela não vai provavelmente querer comer, melão, todas essas coisas são muito boas agora, mas não vou aguentar o dia inteiro na lancheira, não é? Com esta, para além da fruta ou dos legumes, tento sempre pôr também um bolachinho, ou um muffin, uma coisa assim mais guloseima, digamos, que normalmente faço no forno e que agora vou tentar safar-me sem ele. Geralmente sou eu que faço essas bolachas, esses bolinhos em casa, porque, como vos digo, ela tem algumas alergias, por isso eu tenho que ter muito cuidado com isso, e para além disso é sempre mais barato, é sempre um pouco mais saudável, menos embalagens, pronto, toda a gente ganha, passa um pouquinho mais tempo na cozinha, mas isso pronto, é uma escolha. Portanto vou ver aqui algumas coisas com algum açúcar, não são perfeitas, imaculadas, enfim, são ideias, como vos digo, peguem no que quiser. Então, hoje estou a contar fazer 4 coisas diferentes, 2 delas, 3, eu já costumo fazer habitualmente, uma receita totalmente nova. Vou fazer aqui barra crua de aveia e passas, que é da revista do Lidl, de quando? Já só tenho a folha. 2019, portanto já é um bocadinho antiga. Eu já tinha feito antes, tinha aqui deixado uma notinha a dizer que são muito doces na minha opinião, mas que a Emma gostou muito, por isso vamos voltar a fazer, não precisam de forno. Vou fazer também, esta é a receita nova, Nut Free Energy Balls, portanto aquelas bolinhas energéticas são feitas à base de tâmaras, frutos desidratados, não secos, né? São feitas à base de tâmaras que ela pode comer. E normalmente estas bolinhas energéticas têm sempre frutos secos e esta não tem, né? Nut free. Esta é que eu vou experimentar, também leva um bocadinho de cacau, por isso ela é capaz de gostar. Vou fazer também bolachinhas, estão ali preparadas, já vos mostro como é que eu faço. Aquelas bolachinhas de arroz de compra, ela às vezes leva só as bolachinhas assim. Desta vez vou pôr um bocadinho de chocolate, lá está a parte da guloseima. Porque é que eu já não compro as bolachinhas com chocolate já feitas, que também é mais prático, não é? Porque eu assim controlo o chocolate que uso por causa das alergias, controlo a quantidade de chocolate que ponho, não preciso de cobrir a bolacha toda, e sai outra vez muito mais barato, é super rápido de fazer, não tem metade das embalagens, porque não vem embalado meia dúzia delas num pacote enorme, ou seja, aqueles pacotes que eu compro na Atos, com imensas, dão para fazer muitas mais e com menos plástico, né? E por fim vou fazer pipocas. As pipocas, se não levarem, lá está, os açúcares, o sal, ou aquelas coisas todas que nós acrescentamos por só as pipocas, até são um lanche muito saudável. E eu às vezes mando-lhes assim simples, só para ela ter aquela crocante, para trincar qualquer coisa. Desta vez vou fazer a versão simples, mas vou também experimentar aqui este Spiced Salt Caramel Popcorn de um livro que se chama
a Modern Way to Eat. Isto é uma quantidade gigantesca, serve 10. Vou tirar aqui a raspa de laranja porque não tenho neste momento e também acho que não é essencial. E vou reduzir então muito, basicamente é um caramelo salgado. E vou experimentar então algumas das pipocas com isto para ver como é que ficam. E é isto, vamos lá. E para as bolachinhas não tem nada que saber. Bolachas, o chocolate que vocês quiserem, eu costumo usar este do Lidl. É fair trade, é barato, é fácil de encontrar, é vegan. Ele diz que pode ter vestígios de frutos de casca rija, de amendoins, coisas aquela é alérgica, mas eu nunca tive problemas, eu já usei lá há anos. Nunca tive nenhum problema que ela tivesse feito reação, quer dizer que ele não tem esses ingredientes na composição do chocolate. O que acontece é que pode ser, por exemplo, feito numa fábrica em que há chocolates com frutos secos e, portanto, eles são obrigados por segurança a pôr essa informação. Mas não se devem cruzar realmente na fábrica, devem estar bem separados, porque eu nunca tive nenhum problema com ele. E eu tenho medo de mudar de marca precisamente por isso, porque imaginem que outra qualidade de chocolate que há alguma contaminação, algum cruzamento, não vou arriscar. Gosto desta, uso esta, uma equipa que ganha não se mexe e isto, estamos a falar de uma coisa muito séria de saúde, não é? Por falar em saúde, o único defeito deste chocolate é que pronto, o primeiro ingrediente é açúcar, só tem 52% de cacau. Como é que tem 52% de cacau e depois o ingrediente principal é açúcar? Não sei. Mas pronto. Não é se calhar o mais saudável, mas é o que eu uso no dia a dia, o mais prático. É isto. Chocolate, o que quiserem, bolachas de arroz. E agora vão ouvir aqui a minha voz off, porque eu perdi o som deste clipe, então basicamente estive a partir o chocolate em pedacinhos. Digo já que isto foi chocolate mais para a quantidade de bolachas que eu tinha, mas pronto, depois de partir o chocolate em pedacinhos tenho que o derreter. Podem fazê-lo em banho-maria se tiverem paciência. Eu que sou uma pessoa preguiçosa fui fazê-lo no micro-ondas, intervalos de 30 segundos, vou mexendo, quando achar que está bom paro, cuidado para não queimar o chocolate. Depois pego, neste caso, numa tábua de cortar, em alguma base para pôr as bolachas, porque depois tenho que as levar ao frigorífico, então assim é mais fácil. Disponho as bolachinhas, tentar não encher demais para não entornar tudo no chão, já aconteceu. E depois com um garfinho e com o chocolate derretido vou espalhando o chocolate como quero por cima das bolachas. Posso fazer assim a zigue-zague, ou posso fazer, como eu às vezes faço e vão ver, desenhar as letras do nome dela, que ela adora. Pronto, também só tem 3 letras, né? É fácil. Mas pronto, fazer corações. Aqui agora é o que a paciência, o tempo e a vontade permitem. Pode-se pôr mais ou menos chocolate. Isto é a vantagem de fazer em casa, dá para controlar tudo. E pronto, quando já está, come-se o resto do chocolate que ficou nos dedos e põe-se no frigorífico até o chocolate solidificar. Depois a seguir é só guardar numa caixinha, no frigorífico de preferência, e está feito, ainda dura uns bons dias. Então agora, a barra crua de aveia e passas. Esta é quase tão difícil como a anterior. 100 gramas de passas, 100 gramas de flocos de aveia, uma colher de óleo de coco derretido, uma colher de sopa. Uma colher de sopa de mel, eu neste caso vou usar geleia de arroz para manter isto vegan, mas vai dar mesmo com o mesmo, mel ou geleia de arroz. Acho que qualquer adoçante líquido do género desta consistência vai funcionar, né? Xarope de agave, era o outro, maple syrup, xarope de ácer, acho que tudo isso deve dar. E uma colher de chá de canela em pó. Misturar tudo e tá.
socorro, pôr as mãos. Lavei as mãos. Já está. Era triturar até a consistência começar a segurar-se um bocadinho. Na receita diz para pôr só as passas primeiro, até ficarem em pasta e depois é que se junta as outras coisas, mas eu achei que era capaz de não funcionar com este processador, eram poucas passas, acho. Para resultar, achei que com a aveia ia ajudar. Pronto. Esta é aquela parte em que a câmera estava tão bem posicionada que ninguém viu o que é que eu estou a fazer em condições, mas vamos descrever. Então eu despejei o conteúdo do recipiente para para outro recipiente. Que bom. E agora estou a espalmar de forma a que ele ficar mais compacto para depois levar ao frio e fazer as barrinhas. Então pronto, o meu trabalho agora braçal é compactar aquela massa que trituramos de forma mais direitinha e uniforme possível. Pronto, já sabem, se tiverem um processador melhor que o meu e se quiserem ficar com este aspecto bonitinho da fotografia, trituram as passas todas e depois misturam à mão os outros ingredientes. Se quiserem ser mais preguiçosos como eu, põem tudo, misturam tudo e vai ficar assim. Agora vou levar, eu tentei fazer um pouquinho baixinha, se calhar até devia ter feito mais baixo, porque como vos digo, eu lembro delas serem muito doces. Mas calhar em vez de fazer barras faço quadradinhos. Pronto. E lá vai ao frigorífico e depois quando tiver um pouquinho mais rijinho eu corto então, ou em barras, ou em quadrados, ou em... no que pode ser. Então vou aproveitar que já tenho o processador cá fora e vou fazer as bolas energéticas, Nut Free Energy Balls. E depois deixo-vos os links e as receitas que usei na caixa de descrições, se vos interessar. Aqui precisamos de câmaras, eu vou usar destas, deve ficar melhor que as Medjool, mas é o que há. Coco, assim, ralado. Cacau cru em pó. Sementes de chia, óleo de coco e água. Aqui sim, é pôr tudo e misturar. Desta vez é o que diz a receita. Eu vou dividir a receita ao meio. Eu ponho-vos o link da receita original, mas pronto, a quantidade que vão ver aqui é metade da receita.
aqui estão elas. Vão agora para o frigorífico, ela diz que aguenta até 2 semanas. Deu exatamente para metade, ela diz que eram 28, deu-me para 14, por isso nem contei, mas bateu certo. O que é que eu me apercebi? Que quando estava a fazer as bolinhas ainda havia uns pedacinhos de tâmara que não estavam bem triturados, por isso é que se calhar a massa não estava tão moldável. A próxima vez tenho ou que deixar triturar mais tempo, ou se calhar estava a pensar, como as minhas tâmaras são daquelas que são um pouco mais secas, como isto leva a água, se calhar junto a água antes, se calhar até a água a ferver, por exemplo, junto a água antes às tâmaras para elas hidratarem um bocadinho, absorverem ali um bocadinho a água, para depois quando forem a triturar ser mais fácil. Estou eu a supor, se for aprovada a receita, porque esta era a nova, né? Se a gente gostar e eu voltar a fazer, acho que é isso que eu vou fazer. Vou hidratar um bocadinho as tâmaras antes de triturar. Frigorífico. Esta é a que me está a deixar mais nervosa. As pipocas não, porque eu costumo fazer pipocas, mas a parte do caramelo. Então, pelo que eu percebi, eu vou fazer metade do que ele diz e como vou cortar ainda mais nas pipocas, isto vai dar caramelo ainda assim para sei lá quantas vezes, só que eu tenho medo de que se cortar muito mais do que a metade, que depois seja pouca quantidade para fazer, não sei. Não quero também aldrabar muito mais, então vou só cortar para a metade. Diz que é para pôr light brown sugar, eu acho que é açúcar amarelo, não é? Não sei, é o que eu vou usar. E água, e depois para pôr ao lume e não mexer, o truque é não mexer. Então eu vou pôr isso a andar enquanto depois faço as pipocas. Então 100 e 50, olha, estive a lavar a louça, o estado que eu fico. Ai, sou eu. Não posso mexer depois, mas vou partir já o açúcar, porque ele tem aqui uns grumos. Ok. Pronto, desejem-me sorte. Por assim, ok. Vou deixar estas au naturel. Essa coisa correr mal e não estragar isto. Então, agora tenho que pôr por cima o caramelo. Será que isto fica o caramelo? Eu acho que sim. Será caramelo? Ah, vou fazer pipocas.
Oh! Cheirinho. Não tocar no caramelo que está a escalar. Ui. Estou a ver porque é que eu hesito postar estas coisas na internet. Ai, porque assim vou fazer figuras tristes para o mundo inteiro, não é só para as pessoas que me conhecem. Ai. Então, depois é só pôr as canela, sal, noz moscada e a raspa de laranja. Não vou pôr nenhuma nem outra, laranja que não tenho. A noz moscada porque eu acho que a Emma não é alérgica, porque já comeu e não fez reação, mas está na lista das coisas a evitar porque noz moscada é considerada um fruto seco. Portanto, vamos só pôr a canela e o sal. E depois só se pode comer depois de arrefecido, porque está tudo. Vamos fazer a olho. Não é o caramelo que é salgado, é o caramelo e o sal. Está bem. Pronto, agora deixo arrefecer, depois ponho a tampinha e guardo assim a temperatura ambiente, mas dentro da caixa tapada. E depois, quando é para ir lá para a escola, ponho em caixinhas pequeninas, tupperwarezinhos pequeninos e pronto, ela leva um pouquinho. E aqui está o resultado da preparação de hoje. As pipocas na versão doce e natural, as bolachinhas com o chocolate, as bolinhas energéticas e as barras que ficaram quadrados. Acabei por decidir fazer doses mais pequeninas para juntar aos lanches. Ainda ganhei um bocadinho de caramelo de bónus. Espero que tenham gostado. Digam-me se este género de vídeos vos interessa, para que eu tenha coragem de fazer mais e de mostrar as minhas figuras tristes. Beijinhos, até à próxima.